Abram a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, e eu quero ler com você apenas 2 versículos, o 42 e o 47. Princípios que Deus nos deu para a implantação de novas igrejas. Este é o título da nossa mensagem. Princípios que Deus nos deu para a implantação de novas igrejas. Mais uma vez, eu peço a gentileza que você se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus. Atos 2, verso 42. Atos 2, 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Preste atenção no verbo perseveravam. E agora, o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava quem? O Senhor, à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que fique bem claro desde o início que quem vai trazer as pessoas para esta igreja será o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse culto tão maravilhoso. Já temos sido edificados através do louvor da igreja, através dos especiais, e agora, ó Pai, pedimos que sejamos tocados através da palavra, da mensagem que vem da parte de Deus. Ajuda-me a ser uma bênção. Eu preciso muito da sua ajuda para que isso aconteça. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? No dia 1º de novembro de 1993, minha esposa e eu, com a nossa criança de 1 ano de idade, deixamos a cidade de Ribeirão Preto e fomos para a cidade de Goiânia, capital de Goiás. Quando chegamos lá, não havia ninguém nos aguardando, nos esperando. Nós havíamos conseguido uma casa na Vila Canaã, um bairro tipo Castelo Branco Velho, casas populares antigas que haviam sido construídas naquele local. E nós chegamos ali, tínhamos apenas a roupa do corpo, um bercinho portátil para a nossa criança, e eu e a minha esposa tínhamos uma colcha que colocamos no chão e dormimos sobre ela naquela noite. No dia seguinte, ou no outro dia, não me lembro bem, a minha esposa, bastante sensível com aquela mudança, bastante triste, porque nós havíamos deixado nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos familiares, nossa igreja, que estavam todos aqui na cidade de Ribeirão Preto, e fomos para uma capital, para uma cidade longe, onde ninguém nos conhecia. Uma cidade, até então, considerada evangélica. Goiânia, proporcionalmente falando, possuía mais igrejas evangélicas do que a nossa cidade de Ribeirão Preto, apesar, da diferença de tamanho. E a minha esposa, muito tristonha, muito triste, ela chorando me disse: o que nós estamos fazendo aqui? Ninguém precisa de nós, ninguém nos conhece, ninguém está nos esperando nesta cidade. E eu, através da fé, não através da coragem, mas através da fé, abracei a minha esposa e disse: Raquel, Deus nos enviou para esta cidade. Portanto, eu não sei quando, mas em breve nós não estaremos mais sozinhos. Nós teremos irmãos, nós teremos pais, nós teremos mães, nós teremos amigos nesta cidade. Em menos de 3 meses, nós tínhamos 40 pessoas frequentando os cultos da nossa igreja. E 1 ano depois, já havia 70 pessoas frequentando a nossa igreja e cerca de 48 pessoas que passaram o Natal conosco dentro da nossa casa. A palavra de Deus não volta vazia. Jesus prometeu que qualquer pessoa que deixar mãe, pai, irmãos, irmãs, amigos ou amigas, casas, por amor de Cristo e do Evangelho, herdarão muito mais pais, irmãos, mães, amigos e propriedades nesta vida, e muito mais ainda a vida eterna. Amém, irmãos? Deus
Ele cumpriu e tem cumprido a sua palavra em nossas vidas. A nossa igreja iniciou-se num pequeno barracão, numa edícula que ficava no fundo de nosso quintal. Eu consegui separar a edícula da casa, mas nós usávamos a edícula e a casa para o funcionamento da nossa igreja. O barracão, ele era talvez 1/3 deste prédio, bem pequeno, bem modesto. E apesar de tão pequeno, as pessoas gostavam de frequentar aquele local, não pelo tamanho do barracão, mas pelo que acontecia dentro daquele barracão. A palavra de Deus estava sendo ensinada. E aquelas pessoas tinham fome e sede pela palavra de Deus. Uma vizinha até nos disse que só entrou no nosso barracão, só entrou na nossa igrejinha por causa do som do piano. Quando ela ouviu aquele piano do lado de fora, ela não resistiu, ela teve que entrar, e esta senhora e o seu marido estão conosco até os dias de hoje. Entraram por causa de um piano. Outras famílias entraram por causa da pregação da palavra de Deus, por causa do ensino da palavra de Deus. Uma psicóloga, ela deixou uma das maiores igrejas de Goiânia para congregar conosco, por 2 razões. A primeira, porque na igreja onde ela estava, não se pregava sobre a salvação da alma, não se pregava sobre o plano de salvação. E apesar de membro da igreja, batizada naquela igreja, ela ainda não era salva, ela ainda não havia nascido de novo. Apesar do tamanho da igreja, ela era uma analfabeta bíblica, mas quando ela veio parar dentro do barracão, ela ouviu a palavra de Deus, e ela, sua filha, seu filho e uma outra irmã receberam Jesus Cristo como Salvador, e ela está conosco até os dias de hoje. Depois de 1 ano, não dava mais para continuarmos naquele barracão. Nós tínhamos que mudar. O barracão era pequeno demais para suportar tantas pessoas. Nós então alugamos um prédio, não muito distante da nossa casa. E ali nós fomos com 70 ou mais pessoas. E em menos de 1 ou 2 anos, já tínhamos 250 pessoas frequentando o Templo Batista Maranata. E Deus, finalmente, nos deu a nossa própria sede, um dos prédios mais preciosos, mais bonitos que há na região sudeste ou sudoeste da cidade de Goiânia. E hoje, aquela igreja tornou-se a igreja-mãe de todos os ministérios que nós estamos realizando. Desde então, Deus permitiu que abríssemos o Templo Batista Ebenezer, também na cidade de Goiânia, o Templo Batista Maranata, na cidade de Londrina, no norte do Paraná, o Templo Batista de Aparecida de Goiânia, cidade circunvizinha a Goiânia, e agora, finalmente, o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto. E nós damos a Deus toda a glória pelo que Ele tem feito. Pastor Rômulo, o que é necessário, não só para implantar uma igreja, mas para manter uma igreja? Primeiramente, eu quero que você saiba que a implantação da igreja é mais fácil que a manutenção de uma igreja. Implantar uma igreja é tão fácil quanto colocar crianças neste mundo. Mas manter aquela igreja, criar aquela igreja, disciplinar aquela igreja, treinar aquela igreja, para que ela possa crescer, desenvolver-se e ficar dentro da palavra de Deus, é sempre a tarefa mais difícil, a tarefa mais custosa do ministério. Mas para a glória de Deus, eu quero que você saiba que as 4 igrejas já implantadas ainda estão, e pela graça de Deus continuarão, dentro da palavra de Deus. Veja mais uma vez o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É muito importante que uma igreja fique, que uma igreja persevere, que uma igreja continue dentro da palavra de Deus. Mas Deus tem nos mostrado alguns princípios que realmente ajudam na implantação de uma igreja. E o primeiro de todos, sem sombra de dúvida, é o ministério de oração. Quantos acreditam no poder da oração? Jesus disse que nós devemos orar sempre e nunca desmorecer.
é nosso dever, é um ministério. Não se trata de um entretenimento, não se trata de uma atividade prazerosa, não se trata de uma atividade que as pessoas vão praticar com facilidade. Oração é trabalho, oração é ministério, oração é algo que contraria a vontade da carne. Por isso, é um ministério desprezado, é um ministério pouco praticado pelas igrejas. No entanto, é a nossa maior locomotiva. Nada vai para frente, na minha, na sua vida, e muito menos no ministério de uma igreja, sem o poder da oração, sem o ministério de oração. E nós devemos orar acreditando que tudo depende de Deus, mas trabalhar pensando que tudo depende de nós. Então, na implantação de igrejas, nós estamos aqui para trabalhar, noite e dia e noite, acreditando que se não fizermos a nossa parte, Deus não nos abençoará, Deus não causará maravilhas no nosso meio. Mas também, quando batemos os joelhos no chão, é acreditando que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E seria inútil acordar de madrugada, comer o pão de dores, pois assim dá Deus aos seus amados o verdadeiro sono. Nós precisamos orar, acreditando que tudo realmente depende de Deus. No ministério, no trabalho que é dele, mas também na nossa própria vida, e na criação de nossos filhos, e na manutenção do nosso próprio lar. Tudo realmente depende de Deus. Desde que nós abrimos a primeira igreja, fazemos uma oração que não é muito popular. Algumas pessoas não a entendem, e muitos até não gostam dela, mas é bíblica, e portanto é verdadeira. Nós oramos: Senhor, dá-nos as pessoas que o Senhor tem para nos dar, e não nos dê as pessoas que o Senhor não tem para nos dar, porque reconhecemos que o Templo Batista Maranata não é para todas as pessoas da cidade, haja vista que há outras boas igrejas na cidade, mas ela é a igreja para algumas pessoas, e essas pessoas não podem perder o chamado de Deus. Amém, irmãos? Ela é a igreja para algumas famílias, ela é a igreja para alguns casais, ela é a igreja para alguns jovens, ela é a igreja para algumas crianças, que não podem perder esta chamada. E Deus sempre mostrou-nos as pessoas certas. Aliás, irmãos, nós não teríamos chegado até aqui sem a ajuda de pessoas, sem a participação de pessoas, sem o talento, o dom de certas pessoas. Deus coloca homens e mulheres em nossas vidas para nos ajudar e para nos abençoar. No ano de 1998, nós tínhamos realizado um acampamento nas redondezas da cidade de Goiânia. E durante um dos cultos, o irmão Geraldo Venâncio, este que está à porta, me procurou depois de uma pregação e disse: Pastor Rômulo, Deus me chamou para ajudar o irmão na implantação de igrejas. Eu recebi esse chamado nesta noite e queria que o irmão soubesse. Na hora eu pensei, o que o irmão Geraldo tem para nos oferecer? Ele não é necessariamente um pastor, ele não é necessariamente um pregador, ele não é necessariamente um professor, ele não é músico necessariamente. Como que ele poderia nos ajudar na implantação de novas igrejas? Mal sabia eu, naquele dia, que o irmão Geraldo é um exímio construtor. Tudo que ele põe a mão, sai bem feito. Não há nada, e eu não estou exagerando, que ele não consiga fazer. E todo pastor precisa de um Geraldo, amém, irmãos? E certamente nós não estaríamos aqui nesta noite, gozando das benesses deste prédio, se não fosse pelo talento, pela aptidão do irmão Geraldo. Por isso Deus coloca a pessoa certa para nos ajudar e para nos abençoar. A Bíblia compara a igreja ao corpo humano, mostrando que todos nós temos um lugar naquele corpo, todos nós temos um lugar naquela igreja. Por menor que você se sinta, você é necessário, mas a Bíblia também ensina que o pé nunca deveria desejar
ser o braço, que nunca deveria desejar ser a cabeça, que nunca deveria desejar ser o coração, que nunca deveria desejar ser o estômago, porque Deus tem colocado cada um de nós no lugar certo, na hora certa, para realizar a obra certa. E, portanto, todo crente bem ajustado dentro de uma igreja há de abençoar aquela igreja, há de construir aquela igreja, porque a obra de Deus não é a obra de um homem, mas é a obra de um povo. E através da oração, nós estamos demonstrando a Deus que nós reconhecemos o nosso lugar na sua obra. Daí a importância da oração privativa, aquela que fazemos todos os dias no nosso aposento, entre nós e Deus, aquela que nós expressamos todos os nossos mais íntimos sentimentos, aquela através da qual nós pedimos perdão de pecados, confessamos nossas mazelas, glorificamos a Deus, exaltamos o seu nome, geralmente acompanhada de leitura bíblica, que chamamos de nosso devocional. E este crente que ora durante a semana, quando ele entra na casa de Deus, o seu rosto está iluminado pela presença de Deus. O seu rosto resplandece a glória de Deus. Por outro lado também, a palavra de Deus ensina sobre a importância da oração coletiva, aquela que fazemos quando estamos unidos e juntos. Aliás, irmãos, a maioria das bênçãos que Deus promete em sua palavra procedem da comunhão entre o povo de Deus. Procedem do nosso tempo de oração quando estamos juntos. Por isso, nesta igreja, nós nos reunimos nas quartas-feiras. Nós separamos um tempo para orar pelos pedidos de oração, nós intercedemos uns pelos outros e depois dedicamos também um certo período de tempo para estudar a palavra de Deus. O culto de quarta-feira é um culto diferente dos cultos de domingo, bastante descontraído, mas muito importante para a nossa edificação e também para o nosso crescimento espiritual. Portanto, se você quer ver Deus abençoando esta igreja, se você quer ver Deus abençoando a sua vida, você precisa se tornar, se ainda não é, um crente de oração. Lembrando que a oração é difícil, porque a nossa carne não gosta de orar, não gosta de se submeter a Deus. Mas a oração é tudo. A oração não é o último recurso, mas o primeiro, dentre todos os recursos que existem. O segundo princípio, irmãos, que nós praticamos na implantação de igrejas é comunhão. Nenhuma igreja vai para frente sem comunhão entre os seus irmãos. E a palavra comunhão na Bíblia é a palavra grega koinonia. Koinonia significa participação, significa pode contar comigo. Koinonia significa presente, eu estou aqui. Koinonia significa eu vou usar os meus dons, os talentos que Deus tem me dado para edificar outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes nós confundimos comunhão com diversão. Nunca me esqueço de uma irmã que um dia me procurou e disse: pastor, a nossa igreja precisa de mais comunhão. Na hora eu pensei, eu já sei o que ela quer dizer com isso, mas ela está enganada. Ela, na verdade, estava dizendo: pastor, nós precisamos de mais almoço juntos, nós precisamos de mais festas, nós precisamos de mais acampamentos, nós precisamos de mais piqueniques, nós precisamos de mais intercâmbio. Eu disse para ela: irmã, isso não é comunhão. Comunhão é participação. Comunhão pode contar comigo. Nós estamos tendo comunhão a cada culto que a igreja oferece. Amém, irmãos? Nós estamos tendo comunhão a cada momento em que nós estamos disponíveis para ajudar outro irmão, outra irmã em Cristo. Veja mais uma vez o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia, e no partir do pão e nas orações. Então veja que a palavra comunhão está diretamente ligada aos ministérios, às atividades da nossa igreja local. O que a igreja está realizando e nós participamos
é comunhão. Claro que eu não sou contra, ao contrário, sou muito a favor de piqueniques, de intercâmbios, de almoços e de festas, mas não se trata da comunhão que a palavra de Deus nos ensina. A comunhão que a palavra de Deus nos ensina, ela acontece através da adoração a Deus. Nesta noite, nós tivemos comunhão quando unimos, somamos as nossas vozes nos cânticos. Foi comunhão. Nós estamos tendo comunhão neste momento ao redor da palavra de Deus, escutando este sermão, e certamente nós estamos tendo comunhão quando fechamos os olhos e oramos como igreja. Na verdade, os cultos da igreja providenciam o melhor tipo de comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Por isso Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E aquele dia se refere à volta do Senhor Jesus Cristo. E até aquele dia, nós devemos ter comunhão, adorando a Deus numa mesma igreja. Também, nós temos comunhão através de visitação. Este ministério, eu sei que hoje em dia ele quase não existe, mas ainda é um ministério bíblico. E tudo que é bíblico nunca deveria morrer. Amém, irmãos? Nós visitamos os enfermos, nós visitamos os necessitados, nós visitamos os desanimados, nós visitamos os afastados. Agora, todas as vezes que eu visito a casa de um irmão, eu faço questão de deixar bem claro que é uma visita pastoral. Ou, no seu caso, uma visita espiritual, porque eu quero que seja comunhão. E para ser comunhão, precisa haver edificação. E para haver edificação, a visita tem que ser feita no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando eu vou à casa do irmão Cleto para assistir São Paulo e Palmeiras, não é comunhão, irmão Cleto. Não é comunhão, não há nada de espiritual nisso. É amizade. Mas quando eu vou à casa do irmão Cleto para aconselhá-lo, para ler a Bíblia com ele, para orar com ele, é comunhão. Quantos estão entendendo isso? E nada produz mais comunhão do que quando nós derramamos a nossa vida na vida de outras pessoas para edificação, para construção espiritual. A igreja cresce através da oração e através da comunhão. Você e eu não precisamos fazer um seminário de crescimento explosivo para ver a nossa igreja crescer. Se nós queremos crescer dentro da palavra de Deus, nós precisamos de oração e de comunhão. Quando eu cheguei na cidade de Goiânia, um irmão em Cristo chegou para mim e disse: pastor, se o senhor quer fazer a sua igreja crescer como a minha igreja cresceu, nós temos a receita. A igreja dele havia crescido em 5 anos e se tornara numa das maiores igrejas da cidade. Eu sabia qual era a receita, mas fiz questão de perguntar: irmão, qual é a receita? E ele me disse: pastor, o irmão precisa ter cultos de cura divina, cultos de revelação, profecia, e as pessoas vão encher a sua igreja. Eu disse para ele: então não, nós só vamos ter cultos bíblicos, nós só vamos pregar a Bíblia, e as pessoas, se quiserem, vão vir para ouvir a palavra de Deus. Naquela mesma semana, nós estávamos em casa, recém-chegados na cidade, um grupo de pessoas, às 3 horas da manhã, apertou a campainha da minha casa. Eu atendi o interfone: você é pastor? Sou sim. Pois é, nós ficamos sabendo que você é pastor. E nós temos aqui um caso de uma mulher que está endemoniada. Nós queremos que você venha aqui fora expulsar o demônio dela. Eu não conhecia essas pessoas, não sabia do que se tratava, se era verdade ou não, o que aconteceria comigo se eu saísse. Então, pelo interfone, eu perguntei para a pessoa: quem que expulsa o demônio? É o pastor ou Jesus Cristo? Aí ele respondeu: é Jesus Cristo. Falei: então eu vou orar daqui mesmo.
eu vou orar daqui mesmo. E orei dali mesmo, mas eles não gostaram. Na manhã seguinte, eu fiquei sabendo que não era demônio, não era nada. A moça havia misturado drogas com bebida alcoólica. Então, nós temos que colocar os pingos nos is. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o centro da igreja e não o diabo. Jesus Cristo é sobre quem nós pregamos. Jesus Cristo é quem nós enfatizamos. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E agora, veja, por último, pregação. Como que nós inauguramos uma igreja, implantamos uma igreja? Através da oração, privativa e coletiva, através da comunhão, adoração e visitação, e agora através da pregação. Paulo disse que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem de 1971, do saudoso pastor Dr. Jack Hyles. 1971. E na pregação ele contou que havia um casal na igreja, cujo filho era impossível, rebelde, contumaz, desrespeitoso. O pastor um dia perdeu a paciência e durante o culto mesmo, repreendeu aquele menino, na frente de todos, deixando os pais, mas muito, muito envergonhados. As pessoas pensaram que aquela família jamais voltaria à igreja. Mas no próximo culto, os três estavam ali de novo, assentados no primeiro banco, e desta vez, a criança bem comportada. Perguntaram para os pais se eles não haviam ficado tristes, chateados com o pastor, e eles foram sinceros: ficamos sim, na hora pensamos em sair da igreja, mas chegando em casa, pensando melhor, analisando os fatos, nós vimos que o pastor estava falando a verdade. Ele estava procurando nos ajudar, e se nós saíssemos da igreja, nós iríamos perder o nosso filho. Mas ficando na igreja, nós mostramos para o nosso filho que realmente ele estava errado e ele tinha que se comportar. Hoje em dia, se um pastor fizer isso, ele pode ser processado. Não só a família sairia da igreja, mas o pastor seria processado. Por quê? As pessoas estão sensíveis, elas não estão mais vindo na igreja para ouvir a verdade, e a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, amém, irmãos? Ela tanto entra como sai, ela tanto corta na hora que entra, como na hora que sai, mas ela é doce como mel. Mas as pessoas não querem mais serem repreendidas. Mas numa igreja bíblica, a palavra de Deus é pregada com amor, mas ela é pregada com firmeza, porque eu e você precisamos da repreensão de Deus. Quem somos nós sem a repreensão de Deus? Portanto, a pregação tem que ser firme, a pregação tem que ser bíblica, a pregação tem que ser verdadeira. Paulo disse mais uma vez que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mas a pregação tem que ser bíblica. A coisa mais fácil do mundo é você pegar um versículo fora de contexto e fazer dele uma doutrina, fazer dele um ensinamento espalhafatoso. Lembre-se que todo texto fora do contexto é um pretexto. Portanto, nós temos que pregar somente o que está dentro da palavra de Deus e nada além do que está dentro da Bíblia. E nós temos que evangelizar, pregar sobre o inferno. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Porém, o inferno existe. E Jesus falou muito mais vezes sobre o inferno do que sobre o próprio céu. Jesus
morreu numa cruz para que eu e você não fôssemos para o inferno. E nós não podemos deixar de pregar que o inferno existe. Agora eu lhe pergunto, uma igreja que começa com o ministério de oração, uma igreja que pratica o verdadeiro tipo de comunhão, e uma igreja que pratica a pregação bíblica, é uma igreja que Deus vai abençoar. Deus vai trazer as pessoas certas para formar aquele corpo local. E aquela igreja, ela não vai viver apenas 1, 10, 20, mais 30, 40, 50 anos, até a volta de Cristo, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ela vai olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e ela vai prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Pastor Rômulo, o senhor tem certeza que Deus vai abençoar o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto? O senhor já tinha certeza que Deus iria abençoar o Templo Batista Maranata de Goiânia, quando nós éramos apenas em 3, depois de 21 anos. Eu nem preciso mais de fé. Basta olhar para o que Deus fez. Amém, irmãos? Basta olhar para o que Deus fez. Quero encerrar lhe contando isso, porque Deus, irmãos, não falha. Eu estava no 2º ano de faculdade, nos Estados Unidos, na Universidade Bob Jones, quando Deus falou ao meu coração que eu deveria ir para Goiânia, abrir o nosso primeiro ministério. Foi uma decisão difícil, porque Goiânia, nós já havíamos morado lá quando eu era bem criança. Saímos de Goiânia quando eu tinha de 8 para 9 anos de idade. E lá aconteceram, eu diria, as piores tragédias que poderiam acontecer, ocorrer numa família. Tragédias que nos marcaram pelo resto de nossas vidas. Então, eu não tinha nenhum carinho especial por Goiânia. Mas foi justamente a cidade que Deus nos mostrou. Antes disso, eu já havia orado muitas vezes para Deus me mostrar a cidade onde Ele queria que nós iniciássemos um trabalho, pois eu já sabia que seria implantador de igrejas. Mas para Deus mesmo eu disse, algumas vezes, menos Goiânia. Nunca diga para Deus, menos este lugar. Nunca diga para Deus que eu nunca beberei desta água. Não faça isso com Deus. Mas, finalmente, Ele nos mostrou Goiânia. E eu nunca me esqueço que, quando eu dei a notícia para o meu pastor, ele não gostou nem um pouco. Ele não queria que eu fosse para Goiânia. Ele tinha planos para que ficássemos aqui em Ribeirão Preto. E, no último dia, quando nós nos despedimos dele, ele ainda me disse, quando chegar em Goiânia e descobrir que não é a vontade de Deus, vocês podem voltar para trás. 4 meses depois, ele é quem estava em Goiânia pregando a nossa primeira conferência. Amém, irmãos? Nós não voltamos, porque foi Deus quem nos enviou. Mas olha só o que aconteceu. Em Goiânia, nós passamos alguns dias procurando por uma casa. Nós não tínhamos muito dinheiro. Nós não poderíamos assim, não podíamos comprar uma casa em um bairro nobre ou de classe média. Nós tínhamos que ir para a periferia mesmo, porque o nosso dinheiro era pouco. E quanto menos dinheiro você tem, mais difícil achar uma casa. E nós havíamos procurado muitas casas. Naquele tempo, naquela procura, a nossa filha contraiu uma virose e ela foi parar no hospital, internada. E a minha esposa, então, foi para o hospital com a criança e eu fiquei procurando a casa com um corretor. Finalmente, na última casa, eu olhei para aquela casa, uma casa da Coab, mas um terreno enorme, e eu sabia que com o tempo nós poderíamos reformar a casa. No dia seguinte, nós fomos ver a casa, a última casa. Deus colocou paz no coração da minha esposa e no meu coração, e ficamos naquela casa. Quando nos mudamos para aquela casa, uma vizinha chamada Madalena, do outro lado da rua, sabendo que eu era pastor, me procurou e disse, pastor, há 2 anos eu estava orando
que Deus colocasse uma igreja aqui perto da minha casa. Eu disse para ela, irmã Madalena, é incrível, porque há 2 anos exatamente, Deus me mostrou que eu deveria vir para Goiânia. Ela estava orando pela salvação do marido, que além de perdido, era muito antagonista em relação aos evangélicos. O marido dela dizia que todo pastor é ladrão, alguns são mesmo. O marido dela dizia que todas as igrejas evangélicas são constituídas para manipular as pessoas, as emoções e granjear dinheiro, e algumas fazem isso mesmo. E ele disse que todos os pastores são impuros e imorais. Imagine só o vizinho que Deus me deu. Além de tudo, o homem era grande e forte. Dona Madalena estava orando pelos impossíveis. Uma igreja perto da sua casa. Deus colocou a igreja não só perto, como do outro lado da rua. Nós fazíamos frente para a casa dela. O marido dela, eu convidei várias vezes para vir no nosso barracão. Um dia, finalmente, ele, de tão nervoso, de tão cansado de nos ouvir, lhe convidando, disse, eu vou, mas só uma vez, e o senhor nunca mais me convide. Eu disse para ele, combinado. Fui para o escritório, preparei uma mensagem evangelística. Nós fomos para o culto naquele domingo à noite, pequeno barracão, 5, 10 pessoas no máximo. E ele era uma das pessoas. E eu preguei uma mensagem sobre o céu, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a condenação, sobre o sacrifício de Cristo. Terminei a mensagem, fiz um apelo para quem quisesse vir à frente e receber Jesus Cristo. Só havia ele e um outro rapaz. Então o apelo era para os 2. O rapaz veio no primeiro cântico, na primeira estrofe, mas aquele homem não. E eu sabia que aquela era a nossa única oportunidade, pois ele havia dito, depois disso nunca mais me convide. E nós cantamos as 4 estrofes do hino, e ele não veio à frente. Então eu disse para a dona Raquel, vamos cantar de novo. Nós cantamos de novo. E eu me lembro que ele estava segurando na cadeira da frente, e as mãos vermelhas, de tão firme que segurava nas cadeiras. Finalmente ele cedeu e veio à frente. Eu o levei para a sala da minha casa, e ele se ajoelhou ali comigo, e aceitou Jesus Cristo como Salvador. Aquele homem que dizia que todo pastor era ladrão, se tornou o primeiro tesoureiro da nossa igreja. Ele descobriu que este pastor não é ladrão. Amém, irmãos? E aquele homem que dizia que todos os pastores são imorais, se tornou o primeiro diácono da nossa igreja. E ele me ligou nesta manhã dizendo, pastor Rômulo, estou orando por vocês. Nós vamos achar outros homens como aquele. Amém, irmãos? Amém. Esta igreja nasceu por causa de algumas pessoas, por causa de alguns casais, por causa de alguns jovens, por causa de algumas crianças, por causa de alguns homens, por causa de algumas mulheres, por causa de algumas vidas. Eu não sei quem são, Deus sabe. E Ele há de trazê-las para esta igreja. Vamos fechar os olhos e vamos orar.